O texto que nós vamos compartilhar com vocês, meus irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto razoavelmente longo, são 30 versículos. Não vou ler inicialmente toda a passagem, vou ler alguns versículos inicialmente, e depois na exposição do restante da passagem, nós vamos pontuando e lendo as passagens para corresponder às pontuações que fizermos. Tem sido um privilégio estar com vocês e eu espero que Deus realmente nos abençoe com a sua palavra. Os primeiros 5 versos do capítulo 20 nos diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Quero compartilhar com vocês, meus queridos irmãos, sobre o tema confiança para vencer o medo. Há uma frase de Hudson Taylor que diz: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas por confiar que Deus estava com eles. Eu acredito que nós vivemos um tempo em que temos que admitir a nossa fraqueza e reconhecer a grandeza do Deus a quem nós servimos. Quais são os nossos medos? Quais são os medos que nós estamos enfrentando nesses dias? Ora, irmãos, a igreja está enfrentando medo, as pessoas estão enfrentando medo, estão sabendo por experiência própria o que uma crise pode fazer, as implicações de uma crise no meio de uma nação. E isto, com certeza, intensifica cada vez mais o medo no meio das pessoas, no meio do povo também de Deus, que não está isento destas coisas. Qual a definição que podemos dar de medo? Usando uma definição dos dicionários, eles dizem que medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, de um susto, de um pavor, de um temor, de um terror. Consequentemente, depois dessa definição, nós podemos, meus irmãos, admitir que temos visto medo por todos os lados. O mundo onde nós estamos inseridos é um mundo que instila medo, que produz medo nas pessoas. Talvez por falta de uma base sólida onde eles possam solidificar, construir e edificar suas vidas. Eu quero compartilhar com vocês, neste texto, a base sobre a qual Josafá se fundamentou, a confiança que ele tinha no Senhor para vencer o medo que tomou conta do seu coração. Ele venceu o medo com o auxílio do Senhor. Deixa-me abrir aqui um parênteses para destacar quem foi Josafá. Josafá era filho do rei Asa. Ele reinou por 25 anos em Judá. Foi um homem bom, um homem que fez coisas boas diante do Senhor, um homem rico, honrado. Ele não admitiu no seu reinado idolatria, não admitiu profanação. Ele derrubou os postes ídolos, ele adorava o Senhor e conduzia o povo do Senhor à adoração do Senhor. Incentivou o ensino da lei de Deus em todo o seu reino. Josafá fortaleceu as cidades de Judá, construiu uma estrutura onde ele pudesse dar provisão para o povo que estava debaixo do seu domínio.
Ele tinha um exército, um temido exército debaixo do seu comando, com mais de 1.600.000 homens. Todos os reinos ao redor do seu reino temiam Josafá e o seu exército. Ele sabia muito bem o que era vencer com o auxílio do Senhor. Ele sabia muito bem o que era depender do Senhor. Ele sabia muito bem qual o resultado de quando alguém coloca a sua vida na dependência do Senhor. Ora, meus irmãos, Josafá tinha toda esta experiência, todo este histórico de vida. Ele podia olhar para trás e ver quantas vitórias, quantas conquistas ele obteve, mas se encontrava no meio de uma situação. O texto em pauta mostra para nós um momento muito especial em que Josafá experimentou e viveu. Ele foi informado de que um exército enorme estava seguindo em sua direção. Eram os moabitas, os amonitas, os meunitas. Tem um escritor muito conhecido chamado Eugene Peterson. Ele chamou esse grupo, ou este exército que se levantou, esses povos que se levantaram contra Josafá, de um enorme bando de vândalos, povos cruéis, que representava uma ameaça ao reino de Josafá, uma ameaça a todos quantos eles se levantavam contra. E Josafá, alarmado, resolveu buscar o auxílio do Senhor para vencer esta batalha, como nós vamos ver no texto, que não era dele, mas era do Senhor. Essa vitória de Josafá é uma prova dos aparentes absurdos que a Bíblia apresenta das ações de Deus. É porque Deus age diferentemente do que o homem age. Deus pensa diferentemente do que o homem pensa. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus age segundo a sua intenção, Deus age segundo o seu propósito, Deus age segundo o seu poder, Deus age segundo a determinação da sua própria forma de agir por ele mesmo. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesses primeiros 5 versículos que nós lemos, que houve uma constatação de Josafá em que povos se levantavam contra eles. Mas houve também diante da constatação, uma decisão de Josafá, de buscar o Senhor. O verso 3 diz, Josafá teve medo, mas o medo o direcionou para Deus, não o fez correr de Deus. O texto diz, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Ora, no momento de crise, no momento de investida do inimigo, no momento em que houve um desafio estabelecido, ao invés de confiar nas suas próprias forças, Josafá confiou no Senhor. E apesar da sua confiança no Senhor, o texto não esconde o fato de que ele temeu, assim como nós podemos nos encontrar atemorizados diante das circunstâncias. Eu confesso a vocês que eu temi quando peguei o Covid, tive pneumonia, tive que me tratar. Ora, meus irmãos, mas o meu medo não me impediu de confiar no Senhor, de continuar confiando no Senhor e de buscar no Senhor. Uma coisa que nós precisamos nesse tempo de pandemia é voltar os nossos olhos para o Senhor. Ontem nós pregamos sobre a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus passou pela manjedoura e a manjedoura ficou vazia. Jesus passou pela cruz, a cruz ficou vazia. Jesus passou pelo túmulo, o túmulo ficou vazio. Mas ele está no trono e do trono jamais ele sairá, sempre esteve presente. E nós podemos e devemos confiar neste Cristo que está no trono. Os nossos olhos não podem se manter focados no túmulo, mas devem ser direcionados para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que está a nossa confiança.
temos o seu auxílio, a sua companhia, a sua presença conosco, nos ajudando a atravessar esta crise, esta pandemia que estamos enfrentando. Meus irmãos, se nós nos amedrontarmos, se tivermos medo, o que fazer? Josafá, esta passagem nos indica, nos apresenta algumas coisas que Josafá fez, ou a base da sua confiança no Senhor e a base da sua luta contra o medo. O que ele fez para vencer o medo? Ele buscou o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. O que nós podemos destacar nesse texto, meus irmãos, como fundamento da confiança de Josafá no momento em que ele temeu? A primeira coisa eu queria destacar está no verso 6. O texto nos diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ora, queridos, Josafá venceu o medo confiando no conhecimento que ele tinha de Deus, confiando no Deus que ele conhecia. Nós precisamos conhecer a Deus, saber quem é Deus. Josafá presenciou várias ações do poder de Deus, ajudando a vencer exércitos, a vencer batalhas, trazendo provisão para o seu reino, cuidado, recebendo a adoração do seu povo no seu reino. Conhecer a Deus faz muita diferença no momento do enfrentamento das nossas lutas, das nossas provações, das nossas batalhas no dia a dia. Viver pela fé, meus queridos, não é um pulo no escuro, não é algo que nós tentamos para ver se dá certo. Viver pela fé é a certeza de que Deus levará a nossa jornada a bom termo. Viver pela fé é confiar nas promessas de Deus, é confiar no que as Escrituras nos ensinam. Quanto maiores forem nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fatos nós conhecermos sobre as ações de Deus na história, maior será a nossa confiança no Senhor e maior será a certeza de que Ele nos capacitará para reagirmos diante dos perigos que nós enfrentarmos. Sabe por que muitos cristãos, meus queridos, se desesperam na hora da adversidade? Porque lhes falta conhecimento do Deus que afirmam conhecer, que afirmam servir. Davi expressou no Salmo 20, verso 7, o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é. E aqui nós seguimos na mesma direção. Nesses dias de lutas, de provações, de angústia, de medo, nossos olhos estão no Senhor e nós sabemos que o nosso refúgio está no Senhor e que a nossa confiança está no Senhor. Na hora do medo, Josafá preferiu consultar o Senhor. O conteúdo da oração que ele fez revelou a compreensão que ele tinha do caráter de Deus. Ele destaca nesse verso 6 a soberania do Todo-Poderoso. Nós podemos, meus irmãos, no verso 7, admitir que ele reconhecia que o Senhor era protetor. Olha só o que diz o verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ora, Josafá conhecia o Deus a quem ele servia. E o Deus que ele servia era o Deus todo-poderoso, soberano, que ouve o clamor do seu povo. O verso de número 9, no finalzinho, destaca: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ora, a confiança, meus irmãos, que Josafá tinha no Senhor. Que encorajamento para mim e para você, continuarmos confiando
no Senhor nosso Deus nesse tempo de lutas, de provações. Nós não podemos nos esquecer que sempre Deus será maior do que qualquer adversidade que nós experimentarmos. Ele sempre nos surpreenderá para melhor. Ele sempre nos ajudará a superar os nossos obstáculos. Tomás de Aquino, ele disse uma frase que chama-nos a atenção. O máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele é. E é uma verdade, Deus é muito mais do que nós possamos medi-lo, muito mais do que nós possamos defini-lo. Não podem a nossa mente, ou não pode o nosso coração circunscrever Deus à nossa própria ideia, à nossa própria forma de pensar. Deus é muito além, ele pode muito mais do que nós pensamos, ele pode muito mais do que nós pedimos, ele é grande, cheio de poder, e Josafá sabia disso. E eu quero encorajar você a confiar neste grande Deus. Deus é muito maior do que a nossa mente pode imaginar. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do universo, ele tem tudo que criou nas palmas das suas mãos, ele sustenta, ele criou você, meu querido. Olha a história da sua vida. Volte atrás um pouquinho na história da sua existência e veja quantas vezes Deus se manifestou generosamente, poderosamente, provedoramente, cuidadoramente. Porque ele te ama. Porque ele te chama para fazer parte da sua família santa, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele chama você, insere você na família divina e cuida de você. Não tenha medo, meu amado. Vença o seu medo confiando no caráter de Deus, no poder de Deus, na certeza de quem Deus é. Ele é o Deus que cuida do seu povo. Mas não apenas isso, o texto relata para nós a respeito da confiança de Josafá para enfrentar o medo. Ele confiou, obviamente, na essência de Deus, no caráter de Deus, em quem Deus é, mas ele confiou também no que Deus pode fazer, na justiça de Deus. Olha, meus irmãos, uma atitude de sinceridade, de humildade de Josafá, entregar os seus cuidados ao Senhor, entregar as suas necessidades ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer na hora da crise. Entregar a nossa vida completamente e absolutamente ao Senhor. Josafá encontrou alívio nas palavras que ele mesmo disse a Deus. O verso 10 e 11 nos diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Em outras palavras, Josafá estava dizendo: o Senhor conhece a nossa história, a história desse povo. O Senhor nos abençoou e somos gratos. O Senhor também os preservou a vida e agora eles se levantam contra nós. Senhor Deus, eu creio na tua justiça. Eu sei que tu podes todas as coisas. Ele se coloca humildemente na presença do Senhor e na dependência do Senhor. Ele sabia que nada podia fugir do olhar do Senhor. E ele olha para o Senhor e clama ao Senhor: ah, nosso Deus, nós confiamos de que tu és um Deus justo, que pode todas as coisas, que discerne os corações. Meus irmãos, nesse momento em que nós não sabemos explicar muito bem as ações de tantas pessoas que agem com maldade num tempo de crise, que você confie no Senhor. O seu Salvador é Jesus. O Deus Trino cuida de você. Nós não podemos omitir o nosso clamor e a nossa oração no momento de crise,
mas temos que orar confiando na justiça de Deus. Josafá esperou total e completamente no Senhor. Muitas orações, meus irmãos, não são produto de uma alma humilde, quando busca alívio do Todo-Poderoso. Às vezes as orações se apresentam com palavras arrogantes, palavras egoístas, palavras interesseiras, palavras que expressam o desejo de que os seus interesses particulares sejam satisfeitos. Meus irmãos, o problema às vezes da igreja não é a falta de oração, mas é o mau uso dela. Às vezes oramos erradamente. A Bíblia diz: pedi e não recebeis porque pedis mal. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a pedir quando curvamos e dobramos o nosso coração diante do Senhor, quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, confiar na justiça do Senhor, como no próprio livro das Crônicas nos ensina, no capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma vida de oração, meus irmãos, é uma das formas mais eficazes para mantermos os nossos olhos firmados no Senhor. Tem um famoso compositor de músicas sacras britânico chamado Isaac Watts. Ele disse uma frase que é a seguinte: abandone o quarto secreto e sua vida espiritual entrará em declínio. Você quer vencer o medo, meu querido? Volte para o seu quarto secreto e ore confiantemente no Senhor, no Deus criador de todas as coisas e no Deus que faz justiça diante de todos. Mas eu quero destacar em terceiro lugar, ouça a palavra do Senhor. Josafá confiava na justiça de Deus, no caráter de Deus e confiava na palavra de Deus. O verso de número 17 de 2 Crônicas, capítulo 20, nos diz o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Voltando um pouquinho no verso de número 15, há uma palavra do Espírito do Senhor a Josafá, que diz: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E eu quero parafrasear aqui dizendo a você, meu querido, não temais este grande rebuliço que o mundo está experimentando, esta grande movimentação desta pandemia, esta grande confusão global. Esta peleja não é vossa, é do Senhor. Nós não podemos incorrer no erro de negligenciar a palavra do Senhor. Deus nos chama ao encorajamento, Deus nos chama ao posicionamento, tomai posição. Deus nos chama à observação daquilo que Deus pode fazer e fará. O texto diz claramente: veja o livramento que o Senhor fará no meio de vós. No tempo certo, esse livramento se manifesta, queridos. Nós precisamos saber que quando Deus fala, Ele espera que os próximos passos sejam passos de fé, sejam atitudes de confiança. Josafá foi tranquilizado por Jaziel, que disse a ele as palavras para ouvir o Senhor, o Espírito do Senhor. Havia, obviamente, uma história de boa reputação
de Josafá, mas era um momento que ele deveria confiar não na sua história, mas no poder de Deus, na palavra de Deus. Os dias são maus, meus queridos. A batalha de Josafá passou a ser do Senhor e eles deveriam dar passos de fé. Os dias foram maus para Josafá, os dias são maus para nós hoje e nós precisamos dar passos de fé. Quem em sã consciência, poderia imaginar que eles venceriam aquele bando de vândalos sem lutar, apenas cantando? O verso de número 21 diz: marchando à frente do exército, eles deveriam louvar ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Seria um absurdo imaginar isso, mas foi assim que Deus lhes deu a vitória. Foi assim que o Senhor manifestou o seu poder no meio deles. Isaac Newton, ele disse uma frase que eu quero ler para vocês, que é a seguinte: eu posso pegar o meu telescópio e olhar milhões de quilômetros no espaço, mas posso deixá-lo de lado, ir ao meu quarto, fechar a porta, ajoelhar-me em fervente oração e enxergar mais do céu e chegar mais perto de Deus do que conseguiria com todos os telescópios e agências materiais do mundo. E esse humilde homem de Deus, ele declarou o seguinte: todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta à oração. Obviamente, Newton também teve acesso aos segredos e absurdos de Deus. Quantas vezes Deus manifestou o seu poder, que aos olhos humanos são absurdos, mas revelam a sua graça e o seu poder de realizar coisas extraordinárias no nosso meio, quando nós precisávamos do seu socorro. Quantas vezes o Senhor visitou o seu lar e curou você ou alguém da sua família de uma enfermidade? Quantas vezes proveu no seu lar aquilo que você não saberia como conseguir? Quantas vezes a angústia do seu coração foi amparada pelo Senhor, simplesmente pelo fato de você dar ouvidos à voz do Senhor? Confiar no Senhor e saber que Deus tem a sua forma, Deus tem o seu tempo e Deus conforta o nosso coração. Lembra quando Pedro, na grande pesca, no final da noite, no início do dia, depois de pescar toda a noite, no encontro com o Senhor Jesus, e depois de uma pesca frustrada, ouve as palavras do Senhor Jesus: lançai a rede, Pedro. Senhor, nós pescamos a noite toda, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. E nós conhecemos a história. Ele lançou a rede e a rede veio abarrotada de peixes. Deus está dizendo a você, hoje, no dia 5 de abril de 2021, confie no Senhor. Não temais, não temais. Confie, espere em Deus, descanse no Senhor, adore o Senhor, contemple os feitos do Senhor. Assim como Josafá venceu, meus queridos, a vitória do Senhor, ela já é provida por meio de Cristo Jesus para cada um de nós. No Monte Moriá, Isaac perguntou a Abraão: cadê o cordeiro para o holocausto? E ele respondeu: Deus proverá, meu filho. Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus proveu de maneira absoluta, completa e definitiva, porque como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo que nós precisamos, nós encontramos nele, no Senhor Jesus, o Salvador da nossa alma, o nosso Redentor, o nosso Consolador, porque ele enviou o Espírito, seu Espírito, para que estivesse para sempre conosco. Ora, meus irmãos, nós olhamos esse texto, vemos que o povo adorou o Senhor, o verso 18 nos diz: Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos os Judá e os moradores de Jerusalém
se prostraram perante o Senhor e o adoraram, louvaram ao Senhor. O verso 20 diz que eles creram no Senhor. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperais. Eles foram vitoriosos, vitoriosos. E eu quero ler o finalzinho da passagem, o verso 27 até o verso 30, porque fala desta vitória do Senhor sobre Josafá e o seu reino. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. É isso que eu desejo para você. A paz que vem dos céus. Os nossos medos serão vencidos quando confiarmos na grandeza de Deus. Os nossos medos serão vencidos quando confiarmos na justiça de Deus. Os nossos medos serão vencidos quando confiarmos na palavra de Deus. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais preparados estaremos para viver neste mundo de constantes turbulências, meu querido. O povo de Deus sempre será um povo vencedor. Às vezes nós perdemos a batalha por não confiarmos no Senhor. E eu quero dizer a você que crê em Cristo Jesus, que confia no Senhor, esta peleja não é vossa, mas é do Senhor. E a vitória é certa, porque o Senhor que peleja por nós, ele já é vencedor.